Ele tinha quebrado seus votos, não com uma mulher, mas com duas. Duas almas idênticas que ele não conseguia distinguir. Duas metades de um amor impossível. E o pior, ele não conseguia parar. Histórias como essa não acabam bem, mas você precisa saber como termina. Se inscreva no canal, porque a tragédia está apenas começando. Os encontros se tornaram rituais. Toda terça, Catarina, toda quinta, Helena. Elas sabiam uma da outra e aceitavam. Porque dividir Antônio ainda era melhor do que perdê-lo completamente. Mas Antônio estava se despedaçando. Como posso amar duas pessoas ao mesmo tempo? Perguntava ele, a escuridão da igreja. Já não sabendo se falava com Deus ou consigo mesmo. Como posso sentir que cada uma delas é completa, mas juntas são algo ainda maior? Porque era isso. Separadas, Catarina e Helena eram incríveis. Juntas eram devastadoras. Catarina era a ternura. Helena era a força. Catarina era a paz. Helena era a paixão. Catarina o fazia querer proteger. Helena o fazia querer viver. E ele precisava das duas. Mas em Ouro Preto, nada permanece secreto por muito tempo. As empregadas da família Vasconcelos começaram a notar. A senhora Catarina sai de casa toda terça à noite. E a senhora Helena toda quinta, sempre com destino à igreja. Os rumores se espalharam. Discretos primeiro, depois nem tanto. Será que elas vão se confessar mesmo? Com um padre tão jovem e bonito. Dizem que ele é diferente dos outros. Joaquim Vasconcelos não era tolo. E quando os rumores chegaram aos seus ouvidos, ele não hesitou. Numa quinta-feira de setembro, Joaquim foi até a igreja. Era tarde. A cidade dormia. Ele entrou em silêncio, como uma sombra. E lá na sacristia viu Helena nos braços de Padre Antônio. Não era nada obsceno, apenas um abraço. Mas a intimidade era inegável. Joaquim não gritou, não explodiu. Homens poderosos não precisam gritar. Ele apenas disse, a voz fria como gelo: afaste-se da minha filha. Helena se virou, o rosto pálido. Pai, eu... Silêncio. Antônio deu um passo à frente. Senhor Vasconcelos, eu posso explicar. Explicar? Explicar como um padre, um homem de Deus, seduz minhas filhas? Eu não. As duas! A voz de Joaquim explodiu agora. Você acha que eu não sei? Terças e quintas. Catarina e Helena. Você as tratou como prostitutas? Não! Antônio gritou, a voz desesperada. Eu as amo! Silêncio. Joaquim olhou para ele, os olhos cheios de ódio puro. Amor? Você não sabe o que é amor. Amor é sacrifício, é proteção, não é isso. E então Joaquim fez algo que Antônio jamais esperaria. Ele sorriu. Padre Antônio, o senhor acabou de confessar seu pecado, e eu vou garantir que toda Ouro Preto saiba. Na manhã seguinte, a cidade inteira sabia. Joaquim Vasconcelos tinha poder, e ele usou. Enviou cartas ao bispo, espalhou a história pelas tavernas, garantiu que cada comerciante, cada minerador, cada escrava soubesse. Padre Antônio corrompeu as filhas do homem mais rico de Ouro Preto. A reação foi imediata. Ele deveria ser excomungado, deveria ser preso, deveria ser morto. A igreja entrou em pânico. O bispo convocou Antônio. Você tem noção do que fez? Trovejou o bispo. Um homem velho e gordo que nunca tinha pecado, porque nunca tinha vivido. Você envergonhou a batina, envergonhou a Cristo. Eu pequei, admitiu Antônio, a voz baixa. Mas eu amei. E amor não pode ser pecado. Amor é o disfarce do diabo. Você será exilado, enviado para uma paróquia no interior, longe de tudo. E nunca mais verá aquelas mulheres. E elas? O que acontecerá com elas? O bispo não respondeu, porque ele não precisava. Joaquim Vasconcelos já tinha decidido o destino de suas filhas. Catarina e Helena foram convocadas à sala de seu pai. Ele estava sentado, um copo de vinho na mão, o rosto uma máscara de raiva contida. Sente-se. Elas obedeceram tremendo. Vocês me envergonharam, me fizeram de tolo diante de toda a cidade. E o pior, vocês se entregaram como animais. Pai, nós... Começou Catarina. Cale-se! Ele jogou o copo contra a parede. O vidro explodiu. Vocês acham que amor é importante? Que sentimento importa? Eu construí um império e vocês quase o destruíram por causa de um padre miserável. Nós o amamos,
disse Helena, a voz firme apesar do medo. Joaquim olhou para ela, surpreso pela coragem. E então ele sorriu, um sorriso terrível. Amor? Então vocês vão descobrir o preço do amor. 3 semanas depois, Catarina descobriu. Ela estava grávida. A notícia caiu como uma bomba na casa dos Vasconcelos. De quem? Rugiu Joaquim. Catarina não respondeu, apenas chorou. Mas todos sabiam a resposta. Helena correu até a igreja, desesperada. Catarina está grávida, disse ela a Antônio, que já estava sendo preparado para o exílio. De você. Antônio sentiu o mundo desabar. Meu Deus! E eu também. Helena colocou a mão no ventre. Eu também estou grávida, Antônio. 2 irmãs, 2 bebês, um pai. O escândalo não poderia ser pior. Joaquim tomou a decisão. Catarina seria enviada para um convento no Rio de Janeiro. Lá teria o bebê em segredo e a criança seria entregue para adoção. Helena seria enviada para outro convento em Salvador. Mesmo destino. Vocês nunca mais se verão, disse Joaquim, os olhos vazios. E nunca mais verão aquele homem. Vocês morreram para mim. Pai, por favor, implorou Catarina. Saiam da minha vista. Padre Antônio foi enviado para uma aldeia remota no sertão de Minas. Um lugar sem nome, sem igreja decente, sem nada. Ele não resistiu. Escreveu cartas para Catarina e Helena, dezenas delas. Nenhuma chegou. Joaquim interceptou todas. Antônio implorou ao bispo para vê-las uma última vez. Foi negado. Ele rezou, chorou, gritou contra Deus. Mas Deus, como sempre, permaneceu em silêncio. Catarina deu à luz uma menina no convento do Rio. Ela implorou para ficar com a criança. Foi negado. A menina foi entregue a uma família de comerciantes portugueses. Catarina nunca mais a viu. Ela passou o resto da vida naquele convento, rezando, trabalhando, morrendo um pouco a cada dia. Aos 30 anos, Catarina faleceu de febre. Mas muitos dizem que ela morreu de coração partido. Helena deu à luz um menino em Salvador. Ela tentou fugir com a criança. Foi capturada. O bebê foi levado. Helena foi trancada numa cela do convento. Ela enlouqueceu. Passou anos gritando o nome de Antônio nas noites escuras, até que sua voz se quebrou e só restou silêncio. Helena morreu aos 28 anos, oficialmente de doença. Mas todos no convento sabiam. Ela morreu de vontade de morrer. Padre Antônio sobreviveu, mas não viveu. Ele passou 30 anos naquela aldeia esquecida, bregando para camponeses que mal o ouviam. Nunca mais amou, nunca mais sorriu. E toda noite, antes de dormir, ele rezava pelos nomes delas. Catarina, Helena, as 2 metades de seu coração despedaçado. Joaquim Vasconcelos morreu rico, poderoso e sozinho. Suas filhas mortas, seus netos perdidos. Seu império, dividido entre homens que não carregavam seu sangue. Na hora da morte, dizem que ele chamou pelos nomes delas. Catarina, Helena. Mas elas não vieram. Hoje, em Ouro Preto, se você visitar a igreja de São Francisco de Assis à meia-noite, alguns dizem que ainda é possível ouvir passos leves na sacristia, sussurros de orações, o som de um coração quebrando. E se você fechar os olhos, pode quase ver 2 mulheres idênticas de mãos dadas, esperando por um homem que nunca mais virá, e um padre ajoelhado diante do altar, rezando por um perdão que nunca chegará. Esta foi a história real do Padre Antônio e das irmãs Catarina e Helena Vasconcelos. Uma história de amor impossível, de paixão proibida, de um pecado que destruiu 3 vidas. Não existe final feliz aqui. Apenas a verdade nua e crua. O amor, quando impossível, não salva. Ele consome. Se essa história tocou seu coração, se você quer mais histórias reais como essa, histórias que a história tentou esquecer, se inscreva no canal, deixe um like e me conte nos comentários. Você acredita que o amor pode ser maior que a fé? Porque no final, foi exatamente essa pergunta que destruiu Padre Antônio. Até a próxima história!